A seguir, diversidade. Conteúdo livre para todos os públicos. No canto inferior direito, destaca-se a janela do intérprete de Libras. Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Olá, começa agora mais um programa de diversidade. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante, de estatura baixa, pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros, loiros. Eu uso óculos de grau, estou usando hoje uma camisa verde de mangas compridas, calça preta e sandálias pretas. Há muito tempo o esporte deixou de ser só entretenimento e virou um canal de luta por várias causas, como a bandeira por justiça social, contra o machismo, contra o racismo, e agora a luta anticapacitista também ganhou espaço em campo. Mas para isso é inegociável abrir mão de certas conquistas, como as que garantem que os estádios tenham as mesmas condições de acesso para todos e que todas as torcidas sejam referência de luta por respeito e igualdade. Hoje a gente traz um exemplo vivo de quem tem feito isso acontecer. Né, Roberto? É isso mesmo, Suelen. Eu também vou fazer minha audiodescrição antes da gente começar, para todos entenderem como é que funciona o programa. Eu sou um homem alto de 1,80 m, olhos verdes, claro, estou usando uma camisa azul, calça jeans azul escura e um tênis marrom. E hoje, Suelen e Roberto estão lado a lado. Nós recebemos o criador do projeto Autistas Alvinegros, Rafael Lopes. Tudo bem com você, Rafael? Você pode fazer também sua audiodescrição? Tudo bem, primeiramente, muito prazer estar com vocês. Eu sou o Rafael, eu tenho 1,80 m, eu tenho a cor parda. Rafael usa o cordão do autismo. Eu estou de camisa preta, com o símbolo do Corinthians, a bermuda preta e tênis. Antes de começar a entrevista, nós temos uma surpresa para vocês. Eu e a nossa equipe fomos conhecer de perto esse projeto num dia de jogo do Timão. É o Espaço TEA, que fica dentro da Arena Corinthians. Vamos conferir? Vista aérea da Arena Corinthians. Ao chegarmos à Neoquímica Arena, ou Arena Corinthians, já nos encantamos com a grandiosidade, com a atmosfera do estádio. No interior da arena. Mais grandioso mesmo é o Espaço TEA, inaugurado em 2019 com uma proposta super inclusiva. De todos os títulos já conquistados pelo Corinthians, ele precisava fazer jus a um específico, que é o título de time do povo. E foi para isso que nasceu tanto o Espaço TEA, onde nós estamos agora, que é dentro da Neoquímica Arena, que é um espaço destinado para os torcedores dentro do espectro autistas torcerem e conviverem, socializarem e brincarem tranquilamente, sem que o barulho externo intervenha e atrapalhe. E também nasceu de uma iniciativa dos torcedores, os autistas alvinegros. Tudo aqui foi pensado com muito carinho e profissionalismo, desde as instalações até o serviço disponível. Por causa da sensibilidade sensorial que os autistas apresentam, as janelas da sala foram projetadas com isolamento acústico. E o Rafael fala sobre como as visitas às instalações têm aumentado graças a essa parceria entre a Arena e o movimento Autistas Alvinegros. Quando a gente deu início nesse projeto, trouxemos a faixa, não imaginávamos que seria essa repercussão toda. Desde a primeira vez que trouxemos a faixa, a gente viu que as pessoas abraçaram a causa, as pessoas procuraram saber sobre o autismo. Na questão da sala, a sala já existia no caso. Então a gente fez essa união de incluir as pessoas não tinham acesso às informações da sala. Então a gente conseguiu ajudar as pessoas nesse sentido. E hoje a gente vê que a sala, todos os jogos da sala está bastante movimentada. As famílias sentem segurança de trazer os filhos. As crianças, mesmo com as dificuldades que têm, elas conseguem permanecer, ficar bem na sala. A Juliana conta que ficou sabendo da iniciativa junto com o seu diagnóstico. Jovem de pele clara. O Corinthians, assim, ele é um time de cabelos lisos e compridos. Atualmente um dos mais inclusivos, sempre fazendo ações aí em prol dos PCDs. E quando eu fiquei sabendo do setor TEA, eu fiquei feliz demais. Eu fiquei sabendo no mesmo tempo que eu soube do meu diagnóstico, então eu me senti inclusa na sociedade. Para o autista ter um espaço dele dentro de um estádio, que é um local de muitos estímulos. Juliana usa o cordão do autismo. A gente se sente realmente incluso na sociedade. A gente poder ter um espaço que a gente possa vir e curtir nosso time do coração é importante demais. Então eu fiquei bem feliz com isso. E não é que no meio da entrevista o Timão marcou um gol?
E mais um. Juliana vibra. Ela assiste o jogo através de uma grande vidraça. Crianças brincam com blocos coloridos de montar. Outra coisa muito legal ofertada por aqui são alguns brinquedos interativos, como peças de montar e até videogame, além de materiais didáticos para o público infantil, como lápis de cor e desenhos para colorir. Tudo pensado para estimular e distrair a criançada. Os pais aprovam a iniciativa e compartilham a emoção de poderem assistir aos jogos com seus filhos assim de pertinho. Ou melhor, o que a nossa equipe pôde reparar na verdade é que enquanto os pais espiavam o movimento no campo, os pequenos estavam mais concentrados em brincar mesmo. Ana Eu Carla. acho que todo mundo deu o primeiro conhecimento da torcida Autista Alvinegros foi pela faixa no campo. Mulher de pele clara. E aí a gente procurou saber, foi atrás, aí conheceu o grupo do WhatsApp que eles têm. Usa óculos de grau e camisa do E Corinthians. aí a partir daí a gente teve conhecimento aqui do Espaço Teia. Superou todas as nossas expectativas, tanto do pai. O pai queria estar lá embaixo, né? Mas mesmo assim, ele gostou muito de estar aqui, ele conseguiu acompanhar o jogo, conseguimos cuidar das crianças. Foi uma experiência incrível, tá? Aprovado. Denise conta que foi pega de surpresa ao saber do projeto e logo tratou de entrar em contato com os autistas alvinegros para proporcionar um dia especial para o seu filho. E divide que ele realmente estava curtindo bastante a experiência. É a primeira vez que a gente está vindo aqui. Denise Fernandes. Eu não sabia, né, a estrutura que tinha. Quando nós chegamos, eu fui primeiro ali fora e nós já estávamos indo embora, por causa, mesmo com o fone, ele estava ouvindo barulho. Mulher negra. E aí ele viu o menininho ali com o fone, ele falou: mamãe, o meu lugar é lá dentro, porque ele mesmo já se achou. Então, quando ele entrou aqui, ele já tirou o fone e pronto, mamãe, aqui tá bom. Então, para mim, e eu como mãe, é muito bom a gente ver que tem lugares que tem estrutura para receber nossos filhos, né? Então, o pai tá lá fora e eu tô aqui com ele, ele tá vendo o jogo e tá tudo bem. O espaço está localizado no bloco 901 do prédio Oeste Superior e os visitantes têm direito a um ingresso gratuito para pessoa com TEA, podendo levar até 3 acompanhantes que pagam meia entrada. No estúdio, Rafael, que iniciativa maravilhosa, hein? Rafael está sentado em uma poltrona vermelha. Eu te pergunto, tem muitos autistas indo lá no campo já? Ele usa um colar com pingente de cruz. Antes do nosso projeto, do nosso movimento, como a gente relatou, a sala já existia desde o ano de 2019, mas a partir da criação do nosso movimento, a gente conseguiu perceber que as pessoas estão indo mais aos jogos depois do nosso movimento, né? Um estádio de futebol, geralmente, é um lugar que o pessoal fica um pouco apreensivo por causa da quantidade de gente, tem medo de tumulto. Você percebeu se existiu algum receio por parte das famílias em levar as crianças autistas para o estádio ou houve uma aceitação logo de cara? Então, eu acho que o receio, acho que o medo que os pais têm, eu acho que é no trajeto, porque tem que passar pelas pessoas, aquele movimento, a questão dos estímulos que atrapalha principalmente as crianças. Eu acho que o trajeto é uma coisa que dificulta mais, mas estando no estádio, com toda aquela estrutura, eu acho que eles se sentem muito bem. O estádio é bem seguro, né? Bem seguro. Agora você, como você se cruzou com esse movimento? Como é que você entrou nesse movimento das pessoas com um espectro autista? Então, eu tive um diagnóstico tardio aos 33 anos, fazem 2 anos que eu tive o diagnóstico, e a partir daí é aquela coisa de que a gente pode dizer o casamento perfeito, porque eu já frequentava estádio, mesmo com as dificuldades, e a gente resolveu unir, falar, por que não? A gente tem o nosso direito, então a gente resolveu unir o autismo com o Corinthians e graças a Deus está dando certo. Houve uma interação por parte da diretoria, o comando do Corinthians te apoiou integralmente, assim, de cara? Então, na questão do clube, a gente está procurando uma proximidade, uma conversa, não houve conversas diretas, mas assim, o pessoal que trabalha na estrutura, no estádio, o pessoal nos acolhe super bem. Temos algumas dificuldades por sermos autistas, algumas pequenas dificuldades, algumas coisas que acontecem que é meio chata, mas assim, no geral, a gente pode dizer que tem um saldo muito positivo. As paredes do cenário são revestidas por uma foto aérea do centro de São Paulo. De onde surgiu? Eu, como boa corintiana, né? Tô tentando ser imparcial aqui, mas como boa corintiana. Ao fundo centralizado, uma TV exibia logo do programa. De onde surgiu esse amor pelo Corinthians e como justamente o Roberto estava comentando, né? Como você viu esse espaço do futebol como um espaço que poderia servir de ferramenta de inclusão, justamente por conta de tanto estímulo, né? Então, eu acho que, assim, no nosso caso, o amor pelo clube, a gente consegue ultrapassar algumas barreiras, né? Eu frequento o estádio desde os 6 anos, da primeira vez que meu pai me levou tinha 6 para 7 anos, e fiquei encantado, me apaixonei pelo Corinthians, desde a época do Pacaembu, Morumbi, então eu sempre estava envolvido com o Corinthians, de frequentar o estádio,
E aquela coisa, né? O autismo chegou, na verdade o autismo já estava lá, só que eu não sabia. Chegou aos 33 anos, eu posso dizer que infelizmente aos 33, mas serviu de ajuda, de um suporte para a gente conseguir unir essa paixão com o autismo, né? Os apresentadores seguram fichas de papel. Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria... Você falou que descobriu aos 33 anos. Qual é a modificação que houve na sua vida? Antes você não sabia que tinha um espectro autista. Depois você ficou sabendo. Mudou alguma coisa? Ou sua vida continuou corintiana do mesmo jeito e toca o barco? Então, na questão corintiana da história, posso dizer que não mudou nada. Assim, mas no lado pessoal, socialmente falando, logicamente que gerou aquele impacto, aquela frustração de passar um tempo todo sem saber que você tinha alguma coisa, mas não tinha um nome a ser dado. Era como se tivesse uma falta de identidade. A partir do momento que veio o diagnóstico, a gente meio que se identifica e começa a saber lidar com as situações, com as dificuldades. O que muda mesmo é nessa situação aí. E qual a importância que você acha de ter um TEA dentro de um estádio de futebol? Então, entra na parte da inclusão. A inclusão que a gente tanto busca em todos os âmbitos sociais. E por que não no estádio também, né? E assim, quando a gente soube do espaço, a gente ficou super feliz, porque a gente viu que a galera do Corinthians se preocupou em ter esse espaço. Logicamente que a gente precisa de algumas coisas, algumas melhorias, mas, você chegar no estádio, ver todo aquele ambiente preparado para os autistas é uma coisa sensacional. Agora, falando especificamente sobre os autistas alvinegros, o movimento que você fundou, ele hoje se concentra só em São Paulo ou é um movimento que já tem se espalhado e atendido pessoas de outros estados? Então, desde o início que nós formamos o movimento, o pessoal de São Paulo, né? No caso, eu tive essa iniciativa, convidei a Juliana para a gente estar dando início, ela é a pessoa que está comigo desde o início. Ela também teve um diagnóstico tardio, aos 28, hoje ela está com 30, e a situação é parecida com a minha. A gente criou aqui em São Paulo, primeiramente com os grupos de WhatsApp, um Instagram, e o pessoal das outras regiões do Brasil começou a nos seguir, e a gente está, pouco a pouco, buscando essa proximidade com as pessoas para a gente possa criar núcleos nos lugares para poder expandir mais, né, a causa. Bom, corintiano, aí eu te pergunto, o interesse é que tenha assim, uma integração com o esporte. Sim. Aí vocês, lá dentro do Corinthians, pensam em levar essa ideia, implantar dentro de outros estádios, como Palmeiras, São Paulo, Canindé, meu amigo, por favor, Canindé. Sim, sim. Inclusive, já existem os movimentos de outros clubes. Eu acho que não é de conhecimento da maioria, mas a gente tem um grupo de WhatsApp que eu acho que hoje conta com mais ou menos uns 15 movimentos, que são de vários clubes diferentes. O pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Minas, que ótimo. Paraná, Rio Grande do Sul. Tem uma galera boa, o pessoal do Nordeste. São vários clubes que já estão também nessa luta. Alguns que já existiam, só que não tinham essa visibilidade grande, mas eles estão buscando o espaço deles também e a gente trabalha em conjunto. Muito bom, isso é excelente saber que existe essa integração entre os clubes, porque na rua a gente vê tanta briga, tanta confusão, tanta discussão, e saber que existe um movimento que une as torcidas, isso para nós é maravilhoso, principalmente em cima de uma causa que é de suma importância. Exatamente. Agora, quando você monta um movimento como esse, você precisa de dinheiro, precisa de divulgação. Quem é que dá esse apoio? Porque eu acho que a torcida do Corinthians não nega. A torcida do Corinthians é muito solidária nesse aspecto. Sim. Você conseguiu apoio financeiro Rafael sorri e faz que sim com a cabeça. E assim, divulgação da parte deles? Então, a gente está buscando parceiros, pessoas que queiram nos ajudar, algum tipo de patrocínio, porque toda ajuda para o movimento vai ser bem-vinda. Porque a gente sabe que é complicado para todo mundo, tal, mas assim, patrocínio mesmo a gente não tem. A gente está caminhando devagarinho com as próprias pernas. Espero que logo possa surgir alguém que possa abraçar a causa conosco e nos ajudar. Bom, antes da gente continuar conhecendo um pouco mais tanto do Rafael, do projeto e do Espaço TEA, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta em alguns segundos. Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Roberto Rios. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Diversidade, toda sexta-feira às 13 horas.
Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Estamos de volta com o programa Diversidade da Rede Câmara de São Paulo, falando de um projeto que reforça que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, inclusive nos estádios de futebol. Estamos conhecendo hoje o projeto Autistas Alvinegros e quem conversa com a gente é o criador do projeto, Rafael Lopes. Rafael, eu acho que uma das coisas mais legais da relação entre o Corinthians e esse projeto é que os jogadores eles também se envolvem, tanto que um grande apoiador, um dos maiores apoiadores é o goleiro Cássio, né? Ele é um grande divulgador. Como a causa chegou até ele? Então, ele ficou sabendo do nosso projeto através do nosso Instagram. Para a gente foi uma grata surpresa quando a gente viu que ele estava nos seguindo. E ele acabou revelando que tem uma filhinha autista, a Maria. Ele se sentiu à vontade para expor isso. Ele pediu até para a gente pessoalmente para estar usando a camisa na zona mista depois dos jogos. E ele é uma pessoa que se colocou inteira à disposição. Não só ele, como a esposa dele, a Janara, se colocou à disposição para nos ajudar no que a gente precisar. Rafael, na hora de entrar no estádio, eu tenho a impressão que o tumulto é menor do que na hora de sair, né? Mas é um tumulto, é Sim. Muita gente, são 30 mil pessoas entrando ali no estádio em questão de hora. Isso é realmente uma movimentação quase que incontrolável. No caso dos autistas, eles têm um acesso especial ou entra pelo mesmo lugar, tem que levar alguma documentação, alguma prova, ou já está na camiseta? Como é que funciona o acesso ao estádio? Então, eu acho que o acesso ele não é muito separado do restante do pessoal. O que vai diferenciar são, na verdade, as identificações. A pessoa com autismo ela costuma andar com colado quebra-cabeça, que a pessoa vai bater o olho e vai identificar que é um autista. Rafael mostra o cordão do Logicamente, autismo. tem pessoas que não têm conhecimento, mas muita gente tem o conhecimento. E assim, a gente procura estar identificado para que haja um respeito, para que haja um amparo, né? Não só na questão da entrada, também da saída, que o tumulto é maior. Então, a gente estando identificado, eu acho que facilita um pouco. Então, os funcionários do estádio, eles são treinados para reconhecer vocês. Sim. Tá? Mas existe alguma cancela, alguma roleta lá que passa mais rápido para vocês acessarem? Sim. Na questão da arena, como é um estádio moderno, uma arena moderna, então acho que essa parte é bem tranquila, essa parte de adentrar o estádio e tal. A questão do ingresso, que também é muito simples, você passa um QR Code, você adentra o estádio. E o percurso também é tranquilo. Tem as pessoas que orientam, quando a gente chega próximo à sala, tem as pessoas que orientam, as pessoas que estão ali o tempo inteiro para dar um suporte, né? Eu vou sair um pouquinho do tema nosso aqui, que é autismo, mas como a gente está falando de acesso, talvez você possa me informar. O acesso para pessoas com deficiência em geral, por exemplo, cadeirantes, nós temos um acesso lá também mais diferenciado, mais fácil? Sim, sim. Nas catracas existe um espaço que é um pouquinho mais amplo, no caso dos cadeirantes, para eles poderem ter um acesso melhor. E no trajeto para as cadeiras, os cadeirantes eles ficam na parte de cima, para ter um acesso mais fácil, tanto para as cadeiras, quanto se precisar ir ao banheiro, precisar comprar alguma coisa. Então já fica na parte superior justamente para ter essa comodidade. Rafael, e quando a gente estava lá no estádio, né, preparando essa matéria, eu fiquei sabendo que não são só corintianos que vão até lá ver o futebol, né? Mas eu queria saber como é isso para vocês, receber pessoas de outras torcidas. E se você tem o conhecimento de que outras torcidas já têm abraçado essa causa? Sim. Inclusive tivemos um visitante no jogo retrasado, se não me engano, o Marcos, que ele montou o projeto Autistas Rubro-Negros lá do Flamengo, o pessoal do Rio. E a questão das torcidas vem surgindo a cada dia, cada semana a gente tem uma novidade positiva, que uma nova torcida está surgindo. Como eu relatei, nós temos os grupos de WhatsApp, que a gente troca as ideias, então a gente procura trabalhar em conjunto. E cada vez mais pessoas que vierem abraçar com seus clubes, para a gente vai ser muito importante. Agora eu preciso perguntar para você como as pessoas que vão nos assistir, né, podem entrar em contato para fazer parte desse movimento. As mães, os responsáveis que querem levar os seus filhos ao estádio, não sabem, se preocupam, né? E vendo agora que vocês têm toda essa preocupação, como entrar em contato com vocês? Então, nós temos a nossa página do Instagram, @autistasalvinegros, tudo junto, e temos nossos grupos de WhatsApp. Inclusive, na própria página do Instagram tem um link que você clica e você já tem acesso aos grupos de WhatsApp.
estando no grupo de WhatsApp, já faz parte da família, então a gente troca as ideias, que as pessoas às vezes têm dúvida, e aí, tipo, é como se fosse um ambiente familiar mesmo, as pessoas acabam criando amizade, foi assim desde o início e tem sido assim até hoje. Rafael, você disse que o grupo está imenso, já tem mais ou menos 15 torcidas aí dentro do grupo, todos eles empolgados em realizar, em criar também esse programa. Vocês, de repente, se juntam fisicamente, né, para fazer visita aos estádios, falar, olha, lá no Corinthians nós temos isso, aqui no Palmeiras precisava disso, ou o Palmeiras tem isso, preciso trazer isso, essa ideia para o Corinthians. Vocês trocam essas informações, você vai visitar os outros estádios e troca a informação numa reunião física? A gente já conseguiu ter um contato assim mais próximo com alguns movimentos, fizemos alguns bate-papos, algumas reuniões. Tem um pessoal do São Paulo, que é Sou Tricolor Autista, que eles também criaram um movimento recente. Nós participamos de um podcast juntos, né? O pessoal mais próximo é o pessoal do São Paulo. Tem um rapaz do Flamengo, que ele mora aqui próximo de São Paulo também. São as pessoas que a gente tem um contato mais próximo. Mas essa coisa de estar fazendo essa visitação, de ter aquela preocupação de criar as salas nos lugares, a gente está debatendo e cada um no seu lugar, no seu âmbito, eles estão procurando, lutando para que consigam também. Porque nós tínhamos aqui em São Paulo, nós temos em São Paulo, dentro da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, uma equipe chamada CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade. Então, de repente, eu estou trazendo isso como uma ideia, tá? De repente, vocês fazerem um trabalho único, né? Um projeto em que seja mais ou menos igualitário dentro dos estádios, para que as pessoas autistas possam frequentar todos os estádios e não sentir assim uma diferença grande de um ambiente e outro, entendeu? Fazer um projeto único, falar, olha, o projeto lá do Morumbi é igual da Arena, é igual do estádio do Palmeiras, e aí por diante. Então, unificar mais ou menos a ideia. O que você acha disso? Uma ideia excelente, muito bacana. E é justamente o que a gente quer, o que a gente precisa, na verdade, né? A gente precisa dessa interação, dessa união, para todos verem que o autista, muitas pessoas têm uma visão meio distorcida do autismo, da pessoa autista, né? E acaba meio que gerando aquele preconceito por não conhecer. Então, se a gente se unir, a gente tá num conjunto, e isso pra gente vai ser muito bom. Queria te perguntar, também, pegando um pouco do gancho do que o Roberto falou, você sente essa liberdade lá dentro do Espaço TEA, da Arena Corinthians, de vocês realmente opinarem, colocarem a mão, falarem, olha, isso daqui pode melhorar, isso daqui, uma pessoa com um espectro autista precisa disso dessa forma, para aprimorar realmente o Espaço TEA? Então, a gente não tem essa total liberdade, até daquela coisa que eu acabei de falar. Pelo fato das pessoas não conhecerem, acaba gerando um preconceito. Uhum. Tem pessoas que se referem a gente como pessoas doentes mentais. Uhum. Infelizmente, são coisas que acontecem, Tem uma outra pessoa que gera essas falas infelizes, essa questão de não saber, ou às vezes também não é só de não saber, também de não se interessar. A gente luta contra isso, é uma luta muito árdua, muito difícil, mas a gente não vai desistir. São pessoas assim que a gente pode dizer que é totalmente capacitistas, que a gente encontra em todo o âmbito e no estádio não ia ser diferente. Rafael, a gente está terminando o programa, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você que eu considero de importância total. Você acha que esse movimento, junto com as outras torcidas, pode vir num futuro brilhante, atuar como pacificação das torcidas? Cara, é um sonho, seria um sonho. A gente tem esse desejo de realmente levar para esse lado, não só para o lado do autismo, mas também para o lado das pessoas saberem que elas podem torcer em paz, tranquilas, sem eu chegar num palmeirense e falar, eu vou fazer isso com você e isso. A gente tentar tirar essas coisas. Eu até nas brincadeiras, nas conversas, eu falo com o pessoal que a gente vai ser o maior movimento de torcidas que existe no Brasil, de torcidas juntas, porque eu acho que a gente está caminhando para isso. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Nosso tempo está terminando. Nós agradecemos muito a você pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pelo espaço aí. E no que precisar da gente, a gente está à disposição. Nós nos despedimos esperando que você aí em casa tenha gostado do programa de hoje. Foi incrível. Obrigada pela companhia. Quer continuar com a gente?
Se inscreva em youtube.com/Câmara São Paulo e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Créditos selecionados. Coordenação geral Flávio Munhoz. Chefia de produção Juliana Quintela. Coordenação de conteúdo Gabriel Couto Xavier. Supervisão de operações André Costa, Renata Capitanovas. Apresentação Roberto Rios, Suelen Gonçalves. Produção jornalística Maria do Carmo Caçador. Intérprete de Libras Renato Rodrigues Félix Oliveira. Audiodescrição Márcia Martins. Consultoria Projeto Entrar na Roda.